Boa noite para quem está chegando para a 46ª live da Revista de História. Já já o Zé chega por aí e a gente começa essa conversa. Boa noite para quem está chegando, pessoal da Ângelos Novos. Boa noite para todo mundo que voltou. Opa, boa noite, Zé. E aí? Tudo certo? Tudo bem, você? Tudo certo. Olha, o Nelson Chapu já está por aí, já deu boa noite. Maravilha. A Flávia, sua ex-orientanda. Maravilha. Vamos dar um tempinho, né, para o pessoal entrar, uns minutinhos. Claro, claro, Daí você que manda. a gente começa a conversa, começa essa 46ª entrevista da Revista de História, a primeira desse ano. A primeira desse ano? A primeira desse ano. Acabou, eu tentei 2 marcações em fevereiro e março, não deu certo, então você está inaugurando a série 2022. Terceira Responsa, temporada hein? da série. Que responsa da volta da pandemia, né, cara? Pois é. Pô, 46 já, cara? É. Você é um herói, hein, Júlio? Uma delas foi o Chico que fez. Então, Tá na bom. minha mão 45 e uma do Chico. E você no herói e o Chico um sub-herói, pronto. Boa noite para todo mundo que está chegando, essa 46ª live da Revista de História, nesses tempos de pandemia, porque eu acho que ainda estamos neles. Hoje a gente vai ter a entrevista do Zé Geraldo, Vince de Moraes, escutar os mortos, dilemas historiográficos do estudo dos sons, dando aquele tempinho básico para todo mundo entrar. E daqui a uns minutinhos, daqui a 2, 3 minutinhos, a gente começa. Lembrando que quem perdeu alguma das 45 lives anteriores, elas estão todas aqui no Instagram, no IGTV, na base do Instagram. Estão no canal do YouTube da Revista de História e estão no blog da Revista de História, além dos áudios espalhados pelas plataformas de podcast, em tudo que é canto, Spotify, Deezer, Apple, o diabo. Então é muito fácil rever, ou ver, ouvir ou reouvir as 45 entrevistas anteriores. Você montou aí um sistema de difusão imenso, hein, Júlio? Sabe que ontem, lá naquele evento do departamento, né, organizado pelo canal oficial do departamento, História nas Redes Digitais, eu fui lá falar desse negócio Claro. das redes sociais e das lives, etc. E foi bem legal. Teve um rapaz que sempre assiste aqui as nossas entrevistas e que hoje faz entrevistas, fez uma quantidade enorme já no passado, mais 60 tal, e vai Com alimentando aí. historiadores? Hã? Com historiadores? Com historiadores. O Linderner É. Pareto foi nosso aluno faz algum tempo, foi nosso aluno lá no departamento. Ele falou que a ideia veio das lives da Revista de História. Eu falei, olha só, já ultrapassou, né? Já tá nas 60 e poucas. Olha aí, acaba de chegar o nosso valoroso Chico Alambert, o primeiro entrevistado dessa série. Ah, não foi o Nelson? Não, foi o Chico. Tudo começou por acaso, né? Um dia a gente estava batendo papo, falei, se a gente aproveitar a pandemia e fizer uma live, estava no auge das lives, né? O Chico É. topou, a gente mandou brasa. Tanto que é a única Hoje que não está no IGTV, porque na época não dava ainda para subir. Depois de um tempo só que eles autorizam e tal. Mas está lá no blog, no YouTube. está um pouco saturado também, né, Júlio? Já deu, né? As pessoas estão voltando. Chegou uma hora que tinha live todo dia, toda hora, né? Também. Então o modelo foi cansando, né? As pessoas tinham essa ansiedade também de ficar É, participando da vida, né? Mesmo que de maneira digital. Hoje em dia é. é o inverso. Tá querendo é contato humano, né? Fugir. Eu não, eu ficaria muito bem eternamente É, no remoto. você Mas diz não isso. dá, então vamos lá. Bom, Você diz isso. 6 e 5 Eu podemos fui velho, começar, né, Pé? Oi?
Eu inverso. Pois é. Bom, vamos lá? Vamos, você que Bom, boa manda. Você é o noite agora oficialmente para todo mundo que apareceu por aqui para acompanhar a 46ª entrevista da Revista de História. Miguel Soares Palmeira acabou de entrar, o que mostra que ele tem uma conta no Instagram e pode ser entrevistado. Então, boa noite para Exatamente. todo mundo que apareceu por aqui para acompanhar essa 46ª entrevista da Revista de História, a primeira de 2022. E na primeira de 2022, a gente tem a honra suprema de receber o Zé Geraldo Vince de Moraes, que propôs como título para essa conversa Escutar os Mortos, Dilemas Historiográficos do Estudo dos Sons. O Zé Geraldo é graduado em História pela PUC de São Paulo, mestre em História também pela PUC, doutor em História Social pela USP, livre docente também pela USP e também em História. Foi por 9 anos professor do ensino básico, foi pesquisador do SEBRAP e da FUNARTE, professor do Departamento de História da PUC. Entre 95 e 2001 foi professor da Unesp e desde 2003 é professor de Metodologia da História no Departamento de História da USP. O Zé é autor de dezenas de capítulos de livros, de artigos publicados em periódicos científicos, inclusive na Revista de História, claro, de material didático para o ensino básico. E entre os livros autorais, eu destaco Sonoridades Paulistanas, a música popular na cidade de São Paulo, editado pela Funarte em 1997, Metrópole em Sinfonia, História, Cultura e Música Popular em São Paulo, que saiu pela Estação Liberdade em 2000, Conversas com Historiadores Brasileiros, de 2007, pela editora 34, História e Música no Brasil, em colaboração com Elias Tomé Saliba, publicado pela Alameda em 2010, e Criar o Mundo do Nada, a invenção de uma historiografia da música popular brasileira, editado pela Intermeios em 2020. Agora, a parte mais importante do currículo do Zé é o fato de que ele foi vice-editor da Revista de História entre 2011 e 2013, editor da Revista de História em 2 mandatos, 2013 até 2016, e membro da Comissão Editorial da revista de 2009 a 2011, 2017 até hoje. Em bom português, ele é vinculado à revista desde 2009. São 13 anos de revista de história na carreira do Zé e do Zé na trajetória da revista. Portanto, ninguém melhor que ele para a gente começar essa terceira temporada das lives da Revista de História. Zé, super obrigado por você ter topado finalmente, né? Lá pelo 15º convite você topou. E se olhar o passado... Péssimo que um pouco em razão do que você explicou aí, quer dizer, não tinha sentido o cara que está 13 anos na revista de história ser entrevistado, né? Tem que os outros Né? serem entrevistados. Não, é esse cara mesmo que tem que ser entrevistado. Vamos começar pelo fim, que não é o fim, mas pelo mais recente, né? Em 2020, você publicou Criar o Mundo do Nada, que reunia basicamente o resultado da sua pesquisa de livre-docência. Fala um pouco desse livro. Depois a gente volta para trás. Tá, ótimo, tá bom. Bom, esse livro, como você disse, é um... Bom, em primeiro lugar, obrigado, Júlio, pelo convite. E a minha resistência positiva em não participar vinha de 2 motivos básicos. O primeiro eu já disse, quer dizer, eu não via muito sentido, eu que estava há muito tempo na revista, ou estou há muito tempo na revista. Talvez o professor Eurípides deva tremer no túmulo, né? Pelo que eu estou, né? Pensando que ele vai tomar o meu lugar, né? A minha pretensão nunca foi essa, e por isso também eu sempre resisti a participar, resisti positivamente. Achava que outros professores, outras pessoas deveriam falar aqui nesse espaço da revista que se criou de uma maneira excepcional por meio das mídias, né? E o segundo, que eu não gosto muito disso aqui não, dessa relação por câmera, essa coisa toda. Eu tenho uma impressão meio jobiniana da relação. O Tom Jobim gostava e não gostava, né, dessa relação. Ele tinha uma certa retração, mas participava porque tinha que participar. Então, um pouco por isso da minha resistência positiva, né?
gostaria que considerasse nesse sentido. Bom, esse livro, Júlio, como você disse, é produto da minha tese de lividocência, tá? E também é produto de um certo incômodo que eu criei ao longo do tempo com as minhas pesquisas, né? Quando eu via que a maioria das pesquisas de mestrado, de doutorado e dentro da história e mesmo fora da história, sempre ficavam circulando em torno dos mesmos temas, em torno das mesmas fontes, em torno das mesmas bibliografias, né? E eu observei que, de uma maneira muito evidente, que essa bibliografia, essas fontes, ou fontes e bibliografia, depois a gente pode até conversar sobre isso, porque elas se confundem, né, se repetiam inúmeras vezes, né, insistentemente. E eu comecei a pensar quais as razões disso, né? E percebi que, na verdade, alguns autores, né, insistentemente estavam presentes nesses trabalhos de pesquisa dos historiadores e também das outras áreas, porque, na realidade, eles é que trabalhavam o tema, né? Quem eram esses sujeitos? Alguns jornalistas, alguns não, todos eles jornalistas, né? Invariavelmente todos eles jornalistas, que tratavam do tema da seguinte maneira: eles viviam aquele universo como jornalistas e como interessados no tema. Quer dizer, era gente boêmia, né? Era um jornalismo dos anos 30 até os anos 60, né? Um tipo de jornalismo que eu creio que não exista mais, mas muito boêmio, né? E, então eles viviam na boemia com aqueles artistas, viviam cotidianamente no mundo da fonografia, da radiofonia, etc. E eles, então, falavam desse tema com uma certa autoridade de memorialista. Aquela ideia de que eu vi, né? Aliás, um deles, que é o JFG, tem um livro que ele nomeia Meninos Eu Vi, relembrando lá o famoso poema, tá? Então, eles conviviam com aquilo, viviam aquela realidade cultural, seja na boemia, seja na indústria fonográfica, seja na indústria radiofônica, enfim. E tinha uma característica muito curiosa, que eles todos eram um pouco amigos, vamos dizer assim, desses artistas todos, né? O Sérgio Cabral, entrevista ao Lúcio Rangel, que é um dos caras que eu analiso, um dos jornalistas e críticos e historiadores da música que eu analiso, fala para o Lúcio Rangel assim, numa entrevista do Pasquim, aquelas entrevistas que o Pasquim tinha, né? Maravilhosas, né? Imensas. Maravilhosas, que a gente podia repetir aqui, porque era uma mesa recheada de uísque, ficavam horas e horas bebendo, conversando. Talvez eu, você, o Miguel e o Júlio gostaríamos muito de repetir esse tipo de Aliás, a gente pode interromper a entrevista agora e pegar o uísque. Pode ser, por que não? Me perguntando se você não tem uma aí. Água. Então, ele diz assim para o Lúcio Rangel: olha, Lúcio Rangel, eu vejo o Sérgio Cabral, mais novo, dizia: eu vejo que eu sou um pouco como você, de se tornar amigos dos nossos objetos. Ele não diz isso, mas dos nossos entrevistados, né? E aí isso cria uma sintonia, uma amizade em que a gente então pode tirar a realidade, né, tal como ela foi desses sujeitos, né? Então, esses caras têm esse tipo de prática de viver esse cotidiano, né? E de escrever uma espécie de memória disso tudo, né? Eles são uma espécie de memorialistas. Então, no sentido, eles são as fontes. Eles se tornaram, esse conjunto de jornalistas, se tornaram as fontes desses trabalhos acadêmicos que começam a aparecer a partir dos anos 90, depois a gente pode falar sobre isso. Isso me incomodava, porque era reiterado, quer dizer, os trabalhos ficavam girando em falso em torno desses temas que eles haviam elegido, em torno desses gêneros que eles haviam elegido, e isso me incomodava um pouco, e eu comecei a perceber que, na verdade, mais do que fontes, nas obras deles, eles já começaram a estabelecer aquilo que Michel dissertou, de uma operação historiográfica, né? Então,
quer dizer, eles tinham memória pessoal, dos meninos eu vi, eles detinham a memória dos outros, com os quais eles se tornaram amigos e participantes, né, da vida artística, indiretamente. Alguns até, enfim, são letristas, né, são cantores, enfim. Mas nenhum deles se efetivaram definitivamente como artistas. Então, eles vão trabalhar com a memória de si, a memória do outro, e começam a estabelecer uma certa seleção de gêneros, de personagens, de fatos, colocando numa certa linearidade. Enfim, eles vão construindo aquilo que eu chamo de uma narrativa da história da música popular no Brasil. Não é da música popular brasileira. Talvez essa diferença seja importante destacar aqui. Quer dizer, eles não estão fazendo uma memória e história da música brasileira, né? Então, eles estão trabalhando, pensando e construindo uma história da música popular no Brasil, tá? Porque essa ideia de música popular brasileira não estava plenamente instituída. Então, esses sujeitos, o que eles fazem? Eles criam a memória, eles institucionalizam os acervos, do Lúcio Rangel, do JFG, isso tudo passa a ser utilizado pelos outros pesquisadores. E, geralmente, os outros pesquisadores vão tratar como fonte. Deu uma travadinha. Um minuto só, Zé, você está me ouvindo? Deu uma travadinha e daí você voltou sem voz, sem som. Agora sim, agora voltou o seu som. Então volta um pouquinho, por favor, que a gente perdeu aí os últimos 30 segundos, digamos. Bom, então, esses sujeitos, então, trabalham com elementos do processo de construção do conhecimento historiográfico, que é, em primeiro lugar, com as fontes, né? Então, eles mesmos são as fontes, e daí porque aqueles jovens historiadores da década de 90, esse conjunto vai ter como fontes. Eles recolheram... Mas já volta. Tem uma certa paciência com essas... Eles recolheram, você dizia... Oi, Júlio. Agora vamos lá? Agora voltou? Bem, você está travado aqui na minha tela, mas se você acha que eu posso ir falando, eu vou falando. Pode, manda brasa. Então, não sei onde eu parei, mas vou repetir. Quer dizer, tem sentido trabalhar com esses sujeitos como fonte, porque eles são a própria fonte, porque eles viveram aquela realidade, recolheram os depoimentos dos sujeitos que estavam produzindo aquele universo sonoro, tá? Mas mais do que isso, eles começam então a selecionar fatos, personagens e colocar isso tudo numa certa linearidade, tá? Que acaba construindo então uma trajetória, né, historiográfica, né? Eles realizam uma operação historiográfica com discurso, com sentido, né, de construção linear para explicar esse fenômeno da música popular no Brasil, né? Maravilha. Então, na verdade, esse trabalho que eu estou querendo querendo tornar um pouco essa, né, de que eles eram fontes, né? Mais do que fontes, eles produziram uma historiografia de fato. E que se reproduziam, quer dizer, a gente continua reproduzindo o que eles diziam, que o Almirante dizia, que o Lúcio Rangel dizia, que o JFG dizia, que o Ari Vasconcelos dizia, etc, etc. Tá? A gente partiu, foi legal ter partido do seu livro mais recente, porque de alguma maneira ele põe em cena uma coerência da sua trajetória. Você, claro, passou por outras questões, passou por outros temas, etc., mas essencialmente você trabalhou com música e com sonoridades e de maneira mais específica na São Paulo do final do 19 e no começo do 20.
E ao fazer isso, seja no Criar o Mundo, seja nos seus livros anteriores, você sempre partiu da ideia de que existisse ou que fosse possível uma história social da música. O que vem a ser exatamente essa história social da música e qual que é o lugar dela? Ela já existe, talvez não existisse 20 e poucos, 30 anos atrás, mas ela já existe. O que ela vem a ser exatamente? Então, esse é um problema, uma discussão bastante profunda, larga e difusa, porque se trata de colocar a música popular como um objeto de estudo das ciências humanas, né? Pensando que a música popular, dentro da musicologia, dentro da história da música tradicional, ela não cabe. Ela só caberia como folclore, né? Esse fenômeno da cultura urbana, da passagem do século XIX para o século XX, como você disse, né? Ela não ainda como um fenômeno que interessa a musicologia, a história da música e mesmo a etnomusicologia, que busca algumas alternativas dentro da música popular. O folclore nem vamos falar, porque não faz parte de fato, né? Então, a ideia era ultrapassar esses limites e pensar na música não somente como um fenômeno da linguagem musical propriamente dito, e também como foi mais presente nos anos 70, no final dos 60 e 70, a música como um fenômeno de linguagem, né? A canção propriamente dita como um fenômeno de linguagem, caminhando mais por uma interpretação, vamos dizer assim, poética e da linguagem, enfim, que os linguistas, né? Aquele pessoal todo da PUC, mesmo na USP, começa a trabalhar nessa perspectiva mais da linguagem e da comunicação. A ideia era enraizar, então, as práticas de se fazer música, né, de se fazer som, no tempo. Mas era uma perspectiva bem historiográfica, bem histórica, vamos dizer assim. Quando eu comecei isso, era uma maneira muito intuitiva, quer dizer, eu não tinha muita noção disso tudo, porque o que a gente tinha lá em meados dos anos 80, né, faz tempo isso, né, o que a gente tinha? Exatamente as interpretações dos Irmãos Campos, né, enfim, de uma certa sociologia, e o pessoal, sobretudo da letras e da literatura, esses sim que contribuíram profundamente, né, com essas análises da música popular. Então, para além da linguagem, para além da comunicação, ou elas incluídas, linguagem e comunicação, num universo mais amplo... Travou, né, Júlio? Mas dá para te ouvir. Agora travou mesmo. Em circunstâncias determinadas, onde a gente poderia perceber as práticas desses sujeitos, né? Mas não pensar a música numa muito etérea, ou a música das esferas, né, constituída fora da gente, possuída por alguns só. Como é que isso se enraizava no cotidiano? Só, né? Porque a música, os músicos populares não são músicos, na verdade. Eles não dominam a linguagem musical, né? Estrito senso. Como é que eles acessam esse universo da música? Então, acessam pelo cotidiano, acessam pela observação do dia a dia, aquilo que entra pelos seus ouvidos, escuta, pela repetição, aprendizado olhando o outro. Então, não é propriamente pela linguagem musical formal, né? Então, isso entra muito dentro de uma perspectiva que lá nos anos 80 estava se apresentando dentro da historiografia, que era pensar a música como um fenômeno cultural de práticas, de representações, etc, etc. E São Paulo, bom, e nesse sentido, eu dizia intuitivamente, porque não havia nada do ponto de vista historiográfico nessa área,
E nesse sentido, o Elias, que foi meu orientador no mestrado, foi uma orientação e um norte imenso, entendeu? Para fazer esse gancho, para fazer essas relações. Embora ele dizia que ele não diferenciava o do ré, ele tinha uma escuta do mundo muito interessante. Enfim, Ele toca começava a piano, trabalhar ele com essa... estudou piano, né? Sim, e a tia dele era uma pianista, ele diz É. isso. Né? Mas é muito curioso, porque ele tem um ouvido muito atento. Né? Esse mundo do humor que ele estuda, e que ele estava começando a estudar naquele momento, que ele vai me acompanhar como orientador, né? Esse mundo do humor é um mundo da escuta, Júlio. Né? Quer dizer, você contar uma piada, se você não tiver a performance de contar a piada da maneira adequada, né? Mais uma travadinha. E acho que já de volta. Se não acertar o tempo da piada, se não acertar o ritmo da piada, ela não funciona. Então, exatamente. Mas, então, acertar o tempo da piada e o ritmo, isso tem a ver com o som, Júlio, né? Claro. Com a performance. Né? Então, ele me ajudou muito nesse sentido. Né? Agora, trabalhar com São Paulo foi um problema, porque que eu criei para mim mesmo, né? No bom sentido, porque, como eu dizia logo no começo da sua pergunta, trata música popular, obviamente você tem que trabalhar com o Rio de Janeiro, obviamente, e de maneira derivada com a Bahia. Né? Isso é que seria o que eles chamam da linha evolutiva da música popular brasileira. Né? Então, trabalhar com São Paulo era um pouco nos anos 80, desviar dessa linha evolutiva. Eu e ele íamos fazendo isso muito intuitivamente, né? E tinha sentido fazer isso, porque São Paulo, enfim, aí os trabalhos posteriores vão confirmar essa intuição nossa, né? Como sendo um laboratório excepcional para tratar essas questões da cultura urbana, né? Das transformações e das rupturas, das profundas transformações da cultura urbana na passagem do século XIX e do século XX. Mais do que o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, a modernidade do Rio de Janeiro era muito mais estabilizada. Né? De certa forma, vem desde 1908, vamos dizer assim, né? Grosseiramente falando. E São Paulo, então, seria um laboratório muito curioso para tratar dessas rupturas, desses fenômenos. Tal. Eu me lembro que, nesse processo todo, eu procurei... por vias de contatos pessoais, o José Ramos Tiorão, né? E falando com ele por telefone, ele disse, estou aqui, você pode me ajudar com as fontes, etc. Vocês da academia inventam cada tema, que não tem nenhum sentido, e aí vem me procurar, etc, etc. Me jogou um banho de água fria, que eu falei, porra, quer dizer, o cara que é o sujeito, né? Que trabalha com um tema me jogando. Eu tinha 25, 20, 26, 27 anos, sei lá, alguma coisa assim. Né? Foi um banho de água fria, mas resisti e fui em frente. Né? Você falou agora há pouco dessa mistura, né, dessa confusão que existe entre fonte e bibliografia. Quais são as fontes para chegar a isso e, ao mesmo tempo, as referências teóricas? Porque você falava dessa mistura entre fonte e bibliografia e falava também de de uma aproximação intuitiva do tema, uma abordagem, pelo menos inicialmente, intuitiva. Falta base teórica, ou faltava base teórica, e os acervos, o acesso às fontes era complicado demais? Bom, é claro, nos anos 80 era muito complicado, porque você ter acesso às fontes sonoras, propriamente ditas, né, para sair do mundo horário, né? Porque o que acontece? A maior parte dos trabalhos historiográficos, sociológicos, etc., trabalha com o fenômeno literário especificamente. Poucos falam de música. Quando trato da música, desta linha evolutiva, coloca lá dentro daquele gênero. É muito curioso isso. Eu fui fazer uma pesquisa depois, porque
de uma certa maneira, essa historiografia da música popular replica aquilo que a tradição da história da música, chamada erudita, ou de concerto, como queiram, né, faz, que é uma história de gênero, ou dos gêneros, e uma história de vida e obra. Coisa que, enfim, você conhece bem por meio da literatura, né? Talvez não, certamente isso também é muito implicado nas análises literárias. Então, o que acontece? Sair desse universo era um problema, né? E mais especificamente em São Paulo. Quer dizer, não havia montes em São Paulo naquela projeção, né, que se fazia muito na época da afirmação do Vinícius de Moraes, que São Paulo era o túmulo do samba, né? Podemos substituir o samba como o túmulo da música popular. Hoje em dia isso não tem mais sido. Quer dizer, esse universo se ampliou muito. O universo teórico em torno da música popular nos anos 80 era muito restritivo. A partir dos anos 90 e na virada dos anos 2000, isso se amplia muito, Júlio. Quer dizer, se cria um campo propriamente, se procura criar um campo internacionalmente, se cria associações internacionais de estudos da música popular na Europa, os braços latino-americanos, enfim, sujeitos. Isso aparece sobretudo na Europa, né? E sobretudo, curiosamente, na Europa, com sujeitos muito preocupados em estudar uma música popular que a gente não consideraria música popular, porque são preocupados com o rock e com o pop, né? Então, como é que encaixa o rock e o pop nisso tudo, né? No nosso universo latino-americano, ele é muito mais amplo do que pensar o rock e o pop. Mas, enfim, se amplia esse universo, se cria um campo. Hoje em dia é um campo com, né, gente que estuda método, essa ideia de que há um método para popular, né? Os ingleses criaram um método pela fonografia, estudos da escuta fonográfica, enfim. Aqui no Brasil vão utilizar os textos do Tati como método. Ele fica horrorizado com isso como método. Não é um método, é uma forma de análise da canção por meio da linguagem, né? Enfim, nos anos 90 isso avança muito, né? E não é sem razão que nos anos 90 os estudos sobre a música popular, especificamente na historiografia, tem um extraordinário, né? Então, a relação entre os anos 80 e os anos 90, ela é bem distinta. Quer dizer, nos anos 90 nos anos, perdão, 80 é uma dificuldade imensa e que a gente tem que se relacionar com história da literatura, linguística, sociologia, e ótimo que tenha sido assim. Já nos anos 90 se procura um campo específico disso, né? Tanto é que várias faculdades de música fundam, né, disciplinas específicas para estudar a música popular, para além do folclore, né? Porque nos cursos de música sempre existia uma disciplina ali sobre música popular ligada ao folclore. Você fez um balanço desse crescimento da produção acadêmica relativa à música que vai até 2012, né? Aliás, vale a pena que as pessoas entrem no site memoriadamusica.com.br, que eu imagino permita mapear justamente esse crescimento. De 2012 para cá, isso continua avançando? Ótima pergunta, Júlio. Então, essa pesquisa era exatamente para detectar isso. Quer dizer, o que o historiador está pensando nisso? É possível pensar num campo historiográfico do mundo da música, especificamente da música popular, e atualmente eu penso de maneira mais ampla, dos sons, né? E é extraordinário o que a pesquisa evidencia. Quer dizer, o salto que se dá de produção de teses, né, dissertações em tese, é uma coisa imensa, né?
De 2012 para cá, eu parei a pesquisa e não fiz mais a pesquisa empírica. Mas eu digo pelas minhas impressões, é que depois deste boom, vamos dizer assim, a moda, né, de se estudar a música, houve um certo retraimento. Porque o que acontece? Né? Começa a girar em falso em todos os mesmos temas, e talvez seja essa a sua pergunta. Né? Então, sempre são os mesmos temas. Né? Vai participar de uma banca de mestrado e doutorado e vai falar sobre o quê? Sobre o choro, sobre o samba, sobre os anos 90, sobre os anos 1920 e 30, ou sobre a bossa nova, ou sobre a MPB. Isso significa trabalhar sempre os anos 20 e os anos 30, os anos 60, os anos 70. É impressionante como isso se afeta nessa pesquisa empírica que eu fiz. Além deste recorte temático, então, em torno do samba e do choro, que seria originalmente, entre aspas, né, os gêneros da identidade nacional, o que significa trabalhar com os períodos dos anos 20 e 30 e depois com a MPB dos anos 50, 60, indo para os anos 70. O outro traço, que eu diria, o terceiro traço, que também me impressionou muito, e que eu já tinha intuitivamente participando de bancas, de debates, etc., o traço biográfico. Quer dizer, todo mundo quer tratar biograficamente daqueles sujeitos, do Noel Rosa, do Ismael Silva, do Nelson Cavaquinho, e etc, etc, etc. Né? Isso, de uma certa maneira, como eu disse inicialmente, reproduz uma historiografia tradicional. Né? Então, se buscava um campo alternativo à história da música tradicional, e se repete na historiografia da música popular aquilo que sempre se fez numa história da música de uma maneira mais abrangente. Tá? Então, agora, neste período dos anos 90 para os anos 2000, teve este boom, como eu disse, né, um crescimento significativo, né, fiz isso em gráfico, etc. E a partir da segunda década de 1910, há um retraimento, na verdade, né, porque, quer dizer, o que acontece? Já há um caldo de cura, né? Há um assentamento, né? Uma decantação disso tudo, e fica aqueles que têm algo a dizer. E não a repetição do que sempre foi repetido, desde Lúcio Rangel, Almirante, Tinhorão, etc, etc. Né? Uma curva um pouco descendente e que a gente continua aí os caminhos, ele não está fechado, e ainda bem que fechado, né? Porque é uma área completamente interdisciplinar, não dá, enfim. Você pode tratar do Noel Rosa do ponto de vista literário, então seria o seu caso, por exemplo, que é um grande poeta, e do ponto de vista musical. E do ponto de vista musical estrito, da linguagem musical, do ponto de vista sionista, porque o Noel também não entendia nada de música, no sentido estrito. Né? Tocava muito mal violão, tocava muito mal instrumentos, cantava muito mal, como grande parte, né, dos nossos músicos populares. Né? O Luiz Tati faz uma análise muito, que eu acho muito bacana. Esses caras não são músicos nesse sentido tradicional. Né? Eles têm a escuta do mundo de outra maneira. Né? Passa pela música como linguagem stricto sensu. Não sei se eu fiz entender. Né? O Nelson Chapot, que você obviamente conhece, coloca aí uma questão se algumas categorias frankfurtianas, como indústria cultural, regressão auditiva, funcionam, se elas são válidas para estudar a história da música popular. Júlio, travou, eu não te escutei. Ah, tá. Não, eu mencionei a pergunta que o Nelson Chapot fez aqui no chat, se categorias frankfurtianas, indústria cultural, regressão auditiva, se elas funcionam, ou outras categorias, se elas funcionam para estudar a história da música popular. Bom, travou de novo, mas acho que eu entendi a pergunta, Júlio. Eu acho que sim, que funcionam, dependendo do seu objetivo. Né? O problema é tratar uma categoria, um conceito absoluto que serve para tudo, em todas as condições e circunstâncias e seu objeto. Né?
Então, claro que serve. Eu acho que serve. Eu prefiro até usar... Eu não gosto... Por isso que quando eu dou os meus cursos, eu falo, eu não quero usar o conceito de indústria cultural. Eu prefiro usar a ideia de indústria da cultura, né, que está ali subjacente no discurso do Adorno. Né? Uhum. Mas acho que não há problema nenhum eu utilizar isso. Eu acho que e esse foi um dos grandes problemas. Quer dizer, o conceito de indústria cultural virou uma chave interpretativa de tudo. Né? É como hábitos do Bourdieu. Então, vira a chave, todo mundo está usando hábitos do Bourdieu, né? Indústria cultural do Adorno. Então, quando ela se torna uma chave interpretativa generalizante, isso se torna um problema. Se há uma utilização circunstancial, situação, não vejo problema nenhum. Embora acho que sempre deva ser acompanhado por uma percepção setorial, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, a indústria cultural se impõe, mas como é que o se impõe a essa indústria? Né? Como é que está esse agenciamento do sujeito ali? No cotidiano, como é que ele estabelece relação sobre essas imposições da indústria cultural? Né? Atenção aí que eu acho bem bacana. Se trabalhar essas duas interpretações, chaves interpretativas, acho que fica muito mais rico. Inclusive porque é uma forma de evitar que vire essa chave que todas as portas abrem, né? Que vire uma questão de fé, né? E não uma discussão. Exato. Zé, você propôs como título Escutar os Mortos, né? Posto que essa não é uma live kardecista, como eu brinquei com você, o que é exatamente escutar os mortos? Você já deu uma pista agora há pouco, né? Porque você falou, eu hoje, mais do que música, eu amplio um pouco o cenário e estudo sons, pesquiso sons, etc. Mas o que é exatamente escutar os mortos? E como essa vontade de escutar os mortos ressoa, fazendo um trocadilho, né? Ressoa em questões epistemológicas, traz outras dificuldades da área, como, ou seja, força identificar personagens, instâncias variadas que funcionam, que operam em torno dos sons e do registro desses sons. Em uma pergunta, como é que a gente escuta os mortos sem mesa branca? Quando eu dei o título, a gente faz uma mesa branca e vê se baixa aqui alguns desses mortos. Né? Ô, Júlio, quer dizer, picotou muito aqui a sua pergunta, mas acho que deu para entender. Com esse final foi mais linear, acho que deu para entender. Na verdade, esse título que eu dei a essa entrevista... Travou, mas a gente está ouvindo. Não mais. Opa, estamos de volta. Está ouvindo? Agora sim. Você falava esse título que você sugeriu. Então, na verdade é o título de um artigo que ele foi publicado na revista Topoi, que também foi motivo de eu fazer o estágio TR e tal, essas discussões todas. Na verdade, eu tomei é bom que se diga, né? Dar nome aos bois, né? Eu tomei esse título de um artigo do Roger Chartier, que, na verdade, toma o título desse artigo, né, de um poema do Francisco Quevedo, lá do século XVI, que a preocupação do Chartier, depois eu posso até falar sobre isso, porque eu acho que as análises e, sobretudo, a produção historiográfica dele em torno da história da leitura e da literatura é muito inspiradora para a gente pensar numa história da escuta. Né? Ele fez inspirado nesse poema do Francisco Quevedo, que diz lá, enfim, me sentei, a preocupação dele é com a história dos livros, né, da leitura, me sentei com o meu livro e comecei
escutar os mortos por meio da palavra escrita. Né? Então, por isso, escutar os mortos com os meus olhos, o Quevedo disse, e o Chartier dá gancho para o artigo dele. E eu utilizei isso porque eu considerava o seguinte, como é que escuta os mortos com os ouvidos? Né? Que, na verdade, isso é uma preocupação que está lá no Heródoto. Né? A base do pensamento do Heródoto está, e portanto, da historiografia, e isso tem muito a ver com o que eu discuto, o que eu ensino em metodologia da história, está baseado na escuta do outro. Aquilo é a ideia que eu falei do JFG, quer dizer, meninos eu vi. Então, se entrevista aquele, se procura tirar daquele que viu, né, como eles aconteceram. E se não é possível, vou escutar aquele que escutou daquele que presenciou. Isso cria um problema, né, quando o espaço temporal se torna muito mais largo e muito mais avançado, em que você não escuta mais ninguém. Quer dizer, como é que vai se escutar esses mortos? Obviamente, a literatura, o mundo literário, né, é a grande alternativa. Né? O mundo literário da escrita formal, que a gente conhece, e a escrita literária musical, quando ela se institui, né, formalmente, a partir do século XVI, XV, XVI, XVII, que vai se instituindo aquilo que a gente chama de, hoje em dia, pentagrama, partitura, etc. etc. Mas a gente escuta um universo sonoro que não está na escrita, Júlio. E é um universo muito curioso, porque, enfim, de uma certa maneira, dialoga com as coisas que você faz de outra maneira, porque está muito centrado na escrita, né? Mas a escrita está muito fundada na linguagem, está muito centrada nos sons. Como é captar esses sons que são evanescentes, que desaparecem, se registram primeiramente na memória, quando a memória não dá mais oportunidade para ser recuperada, se não tiver escrita, ela desaparece do ponto de vista historiográfico. Né? Isso é um dilema, né? Por isso que eu chamo de dilema. Como é que a gente vai escutar o que se gritava nas cidades medievais, né? Nas feiras medievais, na venda de produtos, né? O que se estava lá no século XIII, XIV, XV, não é o que vai se gritar em Paris, né? Do século XVIII e XIX. Né? Aliás, vai se tornar um objeto de estudo, né, de folcloristas e depois da história cultural, os gritos de Paris. Né? Então, como é que a gente recupera isso? É um problema epistemológico e prático, sobretudo, né? Do ponto de vista nosso, do fazer historiográfico. Né? Além das questões teóricas, do ponto de vista prático, como é que a gente faz isso? Né? Com o surgimento do registro sonoro, mecânico e depois eletrônico, esta é a alternativa. Né? Então, há que se criar uma forma metódica, né, de se trabalhar, de se fazer exame crítico de fontes fonográficas. No entanto, fonte fonográfica, a partir de um certo momento, ela se consubstancia estritamente em música. No início dos registros fonográficos, a música é mais um elemento, né? A preocupação é fazer registro sonoro, né? De comunicação entre as empresas. No início da indústria fonográfica, o pessoal conta muito caso, conta muita piada, enfim, registra muito som. É uma coisa bastante curiosa, de uma certa etnografia que se faz naquela época de maneira completamente intuitiva. Né? Então, a partir de um certo momento, a recuperação dos sons por meio do registro fonográfico só nos possibilita trabalhar com a música e não com os outros tipos de som. Né? Imagine o seguinte, como é que era a cidade de São Paulo, meio rural e meio urbana, só para estabelecer um exemplo, né?
se fosse 50% rural, 50% urbano, no início do século XX, o fenômeno dos animais, quer dizer, você tinha o Lévi-Strauss bate foto de bonde puxado né? Bate foto de vacas circulando pela cidade, pela Vila Mariana, né? Então, como é que esses sons são registrados? Quer dizer, há um universo sonoro, por exemplo, dos animais que tem a ver com o mundo arcaico. Como é que isso é registrado? Como é que é registrado os sons dos sinos? Né? São Paulo religiosa, ligada ao mundo tradicional, etc. Quer dizer, o mundo dos sinos, a partir de um certo momento, Júlio, se torna um inferno para as pessoas, entendeu? Porque era sino para tudo, batendo em tudo quanto é canto, né? Aí a municipalidade, por exemplo, tem que regrar isso tudo. Então, do ponto de vista da escuta, como é que a gente faz? Né? Isso não está registrado auralmente, né? Pela oralidade. Né? Então, isso é um problema epistemológico e é um problema prático. Como é que você ingressa nesse mundo aural, ou seja, escutar os mortos, né? Fora do literário, né? Entendeu? Sim. E quando nós morrermos? Você não está ouvindo? Cortou? Tá bom? Cortou? Voltou Não, agora? não Ainda tem nada. Agora sim estou ouvindo. não. E quando a gente morrer? Por uma Voltou. coincidência, essa semana eu estava lendo um livro da Valéria Luiselli, escritora mexicana, que se chama Deserto Sonoro. Não deu? Cortou de novo? Agora sim. Essa semana eu estava lendo um livro da escritora mexicana Valéria Luiselli, que se chama Deserto Sonoro. Aqui no Brasil ele saiu como Arquivo das Crianças Perdidas, se eu não me engano. E os protagonistas, é um romance, e os protagonistas são pesquisadores de sons, coletores de sons, para que no futuro as pessoas possam ouvir os sons que existem hoje. Eles têm estratégias diferentes, ela e o marido, para ir captando, né, o som do pernilongo, o som da Times Square ao meio-dia, o som da Bolsa de Valores, o som do trabalho no campo, tal coisa, né? Eu imagino, daí por suposição, porque você sabe que eu não entendo nada do riscado, que haja alguns problemas ainda, né? Quer dizer, por exemplo, a questão dos suportes, como é que nós vamos ligar se fizermos essa compilação de sons, como é que nós vamos ligar isso ao mundo futuro? Mas hoje a gente tem mais condição de deixar para os nossos descendentes notícias dos sons que nós vivemos no nosso cotidiano. Depois que nós morrermos, as pessoas vão ter mais facilidade de saber os sons que nos envolviam? Bom, Júlio, travou de novo, mas eu imagino, consigo fazer o que eu... consigo preencher as lacunas, tá certo? Ou usar tal imaginação histórica. Sim, isso tudo que você contou desse romance é uma prática hoje em dia comum, Júlio, na antropologia. Né? Há muita ação etnográfica sonora. Né? Enfim, talvez o cara mais criativo e bacana disso tudo seja o Steven Field, enfim, que começou esse trabalho todo como antropólogo lá com o pessoal lá da Nova Guiné, né? As sociedades lá da Nova Guiné, primitivas da Nova Guiné. Mas hoje em dia existem sites, dezenas de sites, eu diria até centenas de sites com esse tipo de registro, né? Existe, então, gente que faz isso no campo, então sai para o barulho da chuva, o barulho do rio, o barulho do boi, né? Tem gente que faz isso na cidade, né? Tem um
muito conhecido que aqui no Brasil, pelo Gustavo, aqui no Brasil foi o da... puxa, essa atriz aí, meu Deus do céu. Bom, tudo bem. O Orlando Moraes, tá? Que é o marido da atriz aí, que eu não Glória Pires. O nome, tudo bem. Glória Pires, que ele traduziu, né? Ele conheceu lá na França. É um grande site dele, desse norte-americano, que faz um grande painel. Ele tem um site muito bacana, que ele chama Alça dos Bichos, né? Então, lá você escuta os sons, né, de uma maneira, vamos dizer assim, eles têm uma perspectiva, vamos dizer assim, quase que ranquiana da coisa, sabe, Júlio? Quer dizer, os sons como eles foram, como eles são, né? Mal sabem eles que eles estão fazendo escolhas, seleções, né? Claro. Enfim. Tem muito trabalho como esse, tem muito trabalho de gente que vai com essa ideia da deriva, né? Que durante uma época, eu acho que continua sendo bastante uma moda aí, de fazer deriva pelas cidades. Então, o celular quebrou o maior galho nesse sentido, né? Então, eu vou com o celular e gravo. E tem uma captação de som bons, né? Bom, alguns celulares tem uma captação de som excelente. Então, eu estou no ponto de ônibus, entro no ônibus, etc. Isso, no futuro, né? Vai se tornar fonte para os sujeitos, né? O que vai se fazer com essa fonte é essa ideia. Enfim, é o cotidiano tal como ele foi. Sim, não, né? Essa é a grande dilema nosso, dos historiadores. Então tem muito trabalho. Eu não conheço esse romance, depois você me passa que eu quero ler, sim. Mas é muito mesmo, viu, Júlio? Muito mesmo. Tem muita gente na antropologia, na arquitetura, né? Porque os arquitetos são muito preocupados com a tal da ambiência sonora, né? Há uma linha muito interessante que trata dessa questão da ambiência, né? Zé, maravilha. A princípio, eu pretendia também te perguntar sobre A, futebol, B, materiais didáticos e C, o seu livro de entrevistas com historiadores brasileiros. Você vai ter que voltar, porque o nosso tempo está estourando, então você vai ter que voltar, mas como uma hora você vai quebrar o recorde do Eurípides e vai ficar na revista pelo menos mais 10 anos, vai ter tempo de sobra para você voltar para falar dessas três coisas e de mais sons ainda. Por hora, super obrigado, cara. Demorou a entrevista, mas valeu totalmente a pena. Só duas coisas, Júlio? Quantas quiser. Não, só sintetizar dos 3 temas que você apresentou, 2. Maravilha. Sobre esporte, futebol, eu sintetizaria em Santos Futebol Clube. E o segundo elemento... Pronto, é tudo. De tudo. Ali é a realização completa de tudo que aconteceu. E o segundo, da conversa com os historiadores, não há o que conversar. Você ultrapassou muito e de longe o que eu fiz ali. Mas de longe. Não, mas o livro continua sendo, né, Conversa com Historiadores, continua sendo uma referência super importante. E seria legal se você ou alguém retomasse, né, e pusesse mais vozes ali. Vamos torcer por isso. Zé, obrigadíssimo, cara. Foi sensacional. E muito tempo, uma vida muito longa aí no nosso trabalho na revista. Para nós todos. Para nós todos. O Miguel tá rindo aí. Obrigadão, cara. Imagina, o Miguel tá rindo aí do negócio. Eu imagino que seja do Santos Futebol Clube. O problema é que você abriu um precedente no dia que ele vier dar entrevista, porque eu tenho fé que um dia ele vai topar. No dia que ele vier dar entrevista, ele vai começar a falar do Flamengo, e daí vai ser um problema, porque eu vou ter que fazer cara de ok, fazer o quê e tal. Mas enfim. Júlio, ele vem com a camiseta. O pior é isso. O segredo é o seguinte, eu já vi esse sujeito num dia de jogo do Flamengo, ele foi dar aula de camiseta do Flamengo, pô. Isso dá demissão a bem do serviço público, né? Mas Exatamente. Valeu muito, cara. Brigadão.
Obrigado para Valeu, todo Júlio. mundo que acompanhou essa entrevista com o Zé Geraldo. No mês que vem tem mais, a gente continua nessa terceira temporada das lives da Revista de História. Obrigado para todo mundo, obrigado de novo, Zé. Grande abraço.